Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor. Oh, meu Deus. É muito fofinho, filho. Você é muito príncipe, muito príncipe. Hoje é o Gucci que vai fazer aqui o vídeo pra vocês. A gente vai ficar só vendo ele e ele vai fazer o vídeo todo, né, filho? Ô, gente, ele tomou uma vacininha hoje. Bichinho, tá meio molinho. A gente saiu pra almoçar. A gente deu a vacina nele e saímos pra almoçar. Quando a gente voltou, ele tava ali na porta. A gente achou estranho porque ele sempre passa esse portãozinho. Ele não tinha passado, né? Tá moadinho ele, Tava né, filho? moadinho. Inclusive, preocupação. É sobre isso o vídeo de hoje. Preocupação. Vixe, Gucci, eu acho melhor tu descer, filho. Eu fiz umas perguntinhas pra vocês lá no Instagram pra gente conversar um pouquinho mais. Fiz algumas perguntas e pedi também pra vocês algumas, não foi opiniões, mas indicativos, experiências, né? né? Experiências de vocês aí. A gente vai falar sobre adaptação e algumas dicas É durante o sobre vídeo. o que é que tá por trás da adaptação, né? É, até essa questão da escolha da adaptação, tá? Muita gente fala com a gente sobre ter mais de um. Eu estava conversando com o Felipe antes da gente gravar esse vídeo. Acaba que a gente influencia vocês muito, né? Inclusive tem gente que seguia a gente aqui no canal antes do canal ter pet, quando a gente falava sobre casa, e aí pegou Shih Tzu por conta disso. Porque foi influenciada por a gente, né? E aí muita gente se influencia depois de escolher a raça e pegar um Shih Tzu, de querer pegar outro, porque nós temos 2, 3, né? Mas a gente tem que falar pra vocês o que tá por trás dessa influência. Então assim, eu acho muito legal, muito bacana vocês quererem ter outros cachorros. Eu acho muito legal a adoção, é muito importante. Mas calma aí que nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre esses pontos para que você avalie se vai ser bom pra você, bom pro pet que você vai pegar aí. Senta que lá vem a história. A primeira pergunta que eu fiz, que eu vou conversar aqui com vocês um pouquinho, é se vocês têm um pet ou se vocês têm mais de um. Inclusive, quem não respondeu essa pesquisa lá no Insta, eu vou pedir para responder aqui embaixo. Comenta aqui pra mim, quantos cachorros você tem, ou pet, ou gato, enfim, quantos pets você tem na sua casa. Mas vou dar pra vocês aqui os dados dessa pergunta que eu fiz, tá? 71% das pessoas, o que é que vocês acham? Tem um ou tem dois? Vamos deixar o suspense. Tem um, gente. 71% aqui tem um cachorro só. Na verdade, eu tava falando sobre cachorro na pergunta, eu acho, né? Tem um só. Dá pra gente ver por esses números que bem mais de 50% só tem um. O que é que tu acha sobre isso? Eu acho que as outras perguntas que tu fez no Instagram vão justificar o motivo de por que a maioria das pessoas só tem um cachorro em casa. É verdade. Eu fiz outras perguntas aqui e aí vai dar pra vocês sentirem um pouquinho. A próxima pergunta foi se a adaptação pra quem tem mais de um, né, no caso, se a adaptação foi fácil ou não. Porque a primeira coisa que a gente recebe, a gente vem recebendo muitas perguntas sobre adaptação, mas é muitas perguntas, né? Aí responderam aqui, super tranquila. A Vibento colocou que foi super tranquila. Os pets da casa já é mais de um, né? Primeiro, o mais velho se afasta e não quer brincadeiras, depois só andam juntos. Ou seja, no começo ele não aceitou muito, depois só andam juntos. A Vanessa colocou que a adaptação foi fácil. A adaptação aqui foi até tranquila, né? Tá dentro do normal. Realmente, quando você pega, primeiro nesse momento da adaptação, aqui em casa foi assim também. Os meninos, eles ficavam um pouco mais distante, né? Tanto o Gucci como a Mandy no começo, quando a gente trouxe o Floquinho, eles ficavam distantes. Depois foi incluindo nas brincadeiras e hoje são muito amigos. Próxima pergunta que eu fiz aqui, o porquê? Quem tem só um pet quer ter dois, por que que não tem ainda, tá? Aí eu vou ler aqui algumas coisas e vou dar minha opinião, porque minha intenção desse vídeo aqui é trazer pra vocês coisas fora do óbvio, que na época que eu fui ter dois ou ter três, eu não me toquei, e que hoje eu me toco depois de ter três, né? Então vamos lá. A Shitson Underline Maia colocou financeiro mesmo. Queria mais um irmãozinho pra Maia, mas só a Maia já dá um custo elevado. E muita gente colocou financeiro, espaço, financeiro, os gastos. Geralmente é a primeira coisa que a gente pensa, que eu tava até discorrendo com o Felipe hoje sobre isso. Primeira coisa que eu pensava quando eu queria ter dois, né, na época que foi pra escolher o Floquinho, depois pra se pegava ou não o Man, Gucci, meu Deus, o Gucci é tanto cachorro que eu esqueço os nomes. Quando foi pra pegar o Gucci, eu pensava nessa questão, financeiro. Será que eu vou conseguir arcar? Será que a gente vai conseguir? Será que vai dar pra dar os banhos direitinho, medicação direito e castrar? E se ficar doente? Então a gente pensa, primeira coisa que a gente pensa sobre os gastos, né? O que é que tu acha depois desse tempo que a gente tá com 3 aí sobre os gastos? Eu acho que, de fato, os gastos, eles é um fator muito importante para se pensar.
Eu ainda acho que se essa pergunta tivesse sido para mim, a primeira resposta que eu falaria seria os gastos. E eu acho que a segunda resposta minha não seria espaço, como as pessoas algumas falaram, né? Para mim seria disponibilidade de tempo. Eu ficaria com essas duas. Eu tiraria o espaço também. Pra quem tem dúvida em relação ao espaço, gente, depois que você adota um pet, essa, na verdade, pra eles não é um fator importante. Vou dar um exemplo pra vocês. A gente tem um apartamento aqui de 50 metros quadrados, com 2 quartos, um banheiro, uma cozinha e um quarto. Que é a sala, que é onde a gente está aqui. Sala e sala de jantar. Os meninos têm os 2 quartos pra ir, eles têm a cozinha, eles estão aqui. Os nossos pés, Ou seja, se a gente morasse num apartamento de 200 metros quadrados, eles iam estar onde a gente estivesse, então... E eles usam um apartamento, por mais que seja um apartamento pequeno, eles vão no quarto, eles brincam, aí se taca na parede, vai na cozinha. Principalmente a Mandy. Eles usam muito o quarto. Óbvio que se fosse um apartamento, como o Felipe falou, de 200 metros quadrados, eles iam ter mais nesse momento. Mas esse momento para eles é 1 ou 2 horas por dia. O restante do dia deles é onde a gente tá. A não ser que seja o espaço para você. Realmente, pra gente aqui, se a gente tivesse 3 Goldens, já ia começar a influenciar no nosso espaço, porque... mas 3 Shih Tzus que estão pequenininhos, dá de boa. A cama a gente não ia conseguir mais dormir, enfim. Os pets da casa, que também comentou lá na outra pergunta. Tenho mais de um. O que me impede de ter mais de 3 é o trabalho que dá. E aí é a questão pontual desse vídeo, que eu descobri depois de ter 3. Porque o meu ponto focal, quando eu pensava em ter 2, quando eu pensei em adotar o Gucci, quando a gente deu lar temporária para ele, era isso, financeiro. Financeiro, mas gente, o financeiro ele vai se ajustando. Depois que você tem mais de um pet, as coisas elas vão se ajustando, você vai se ajustando para aquilo. Mas esse não é o ponto focal. O ponto focal é o que ela falou aqui. A questão do trabalho que dá. São mais xixis, são mais pelos. São mais cocôs. Mais cocôs. Então, tipo assim, se antes eu tinha que acordar e eu pensava assim, eu vou dar a ração da mente, depois que ela come a ração, ela faz o cocô, eu apanho o cocô dela, pego a vasilha e boto ali. Agora eu tenho que colocar a ração para 3, agora eu tenho que limpar o cocô de 3 depois que eles comem. Enquanto eu tô limpando o cocô, o Gucci já fez um xixi errado. Não, e fora que na hora de colocar a ração, não é colocar a ração e sair, é colocar a ração e ver se um não vai querer mexer na comida do outro, porque se for mexer dá briga. Escovação, né, que é mais Banho, trabalhoso, tosa. banho. Não tô nem falando do quesito financeiro, que a gente dá o banho em casa, a gente escova em casa. Não, Mas é o trabalho mesmo, que depende da gente. por mais que a gente gaste, porque a gente leva de vez em quando no pet shop, gasto com banho a gente não tem tanto, mas assim, os cuidados diários de ter que estar escovando ele, de ter que estar, esses cuidados aí, realmente, no caso aqui triplicou. O Rocha Jones 4 colocou, tenho medo do meu Zion ficar deprimido, se sentir excluído, e ele vai completar 4 meses agora, dia 1º. Eu acho isso muito legal de falar, porque a gente sempre tem a ideia, né? Nós tivemos essa ideia no começo também, de que a gente precisa trazer outro cachorrinho, porque vai ser bom pra mente, vai se adaptar, né? Vai ter alguém da outra espécie dela e tal, beleza e tal. E às vezes, aí que a gente cai no erro, né? Esse não foi o nosso caso, né? Ainda bem. Mas às vezes a gente cai no erro de querer fazer uma bondade, mas acabar fazendo uma maldade com o cachorrinho. Porque às vezes o cachorro não aceita um outro animal em casa. Inclusive, eu não indico você trazer um outro animal para casa se o seu cachorrinho for um idoso. Sim. Não sei se eu já falei isso aqui no canal, mas Acho que nunca falou. se o seu cachorrinho for um idoso, ele já tá nos últimos dias da vida dele ali, ele quer mais outra vibe, gente. ele quer mais a sua atenção. Se você trouxer outro cachorrinho, um filhote, provavelmente, vai correr atrás dele para brincar, vai precisar mais da sua atenção. Acabou, aquela atenção dos últimos dias de vida, que seria totalmente para ele, já não vai mais ser. E tem muita gente que faz isso, né? É verdade. Inclusive, tem até uma experiência nossa. A gente tem uma amiga que ela tem um Yorkshire idoso. E ela falou, traz a Mandy, isso logo quando a Mandy era filhote, né? Traz a Mandy pra brincar com ele, que não sei o que e tal. Gente, a Mandy infernizou a vida daquele pobre coitado do cachorro. A gente já tava com vergonha, porque ela é filhote. O cachorro só queria dormir, já queria ficar na dele, e a Mandy ia lá, e latia, e puxava ele pra brincar, e jogava os brinquedos nele, e o cachorro já tava assim, help, socorro, alguém me acuda. E óbvio que cada caso é um caso, cada ser é um ser. Pode ser que você que esteja assistindo esse vídeo tenha feito isso e pra você tenha dado certo. Mas eu não arriscaria, por mais que pra você deu certo, maravilha. Eu, quando a mente estiver idosa, o Gucci, Floquinho, eu não vou arriscar trazer um filhote pra cá, porque eu quero respeitar os últimos dias deles aqui com a gente, eles vivem tão pouco, entendeu? Pode ser que eu até
traga e a mente fique super feliz, mas eu não vou Mas arriscar. é um risco, né? Gente, estão fazendo, acho que obra aqui perto, então acho que dá pra escutar umas marteladas aí em algum momento. Mas tem alguns pontos que despertaram na minha cabeça que eu fui pensando além do financeiro. O vídeo aqui é exatamente sobre isso, é além do financeiro. Quando você pensa em ter mais de um cachorro, você tem que pensar além do financeiro. E aí, uma das coisas que eu fui pensando muito e que mexe muito comigo até hoje é em relação às doenças e os cuidados. Por quê? Doença, quem tem um pet sabe, quando eles ficam doentes, a gente fica muito preocupado, muito, né? E agora são 3. Isso eu não tinha me tocado antes de ter 2, 3, né? Antes eu pensava que era só o financeiro, mas não é. Eu não tô falando que é doença na questão financeira não, que eu vou ter que levar no veterinário, que eu vou ter que comprar remédio, mas a minha mentalidade mesmo. O tempo todo eu tô com medo. Se fez cocô mole, eu tô com medo. Se o olho ficou um pouquinho vermelho, eu tô com medo. Se antes eu tinha um par de olhos para me preocupar, agora eu tenho 6 olhinhos para eu me preocupar, entendeu? Antes eu tinha um cocô para me preocupar, agora eu tenho 3 cocôs para me preocupar. Mas vale ressaltar que isso também vai da personalidade do tutor. O Thiago é assim, dessa forma mesmo, preocupado. Eu, por exemplo, sou totalmente diferente. Eu sou preocupado sim, mas, por exemplo, quando o Thiago vê um cocôzinho mole, ele já se desespera. O mundo acabou ou a Armagedon chegou. Eu já cato o cocô com a lágrima descendo. Eu fico assim, calma, gente, também não precisa pra tanto, né? Às vezes não é nada. E muitas vezes, de fato, realmente não é nada. Mas isso é um ponto pra você pensar. Se você é desse jeito aqui, mais parecido com o Thiago, se unge, você já fica nervoso, imagine com 3. E aí eu me preocupo também, porque quando aparece um cocôzinho mole, ou então quando um deles fica mais amoadinhos ali no cantinho, eu já penso que ele tá, já fico preocupado com esse que tá doente. E eu já começo a pensar nos outros 2, porque eu penso assim, se esse aqui tá doente, será que os outros vão ficar também? Ai, meu Deus do céu, e o que será? Mas será que foi o verme? Será que foi o quê? Um carrapato? Será que a doença é um carrapato? Eu já sou desse jeito. Loucura. A gente falou até agora sobre a adaptação dos pets e o que tem por trás disso, né? Mas as pessoas, elas não param para pensar que assim como os pets se adaptam, a gente se adapta também a uma nova realidade. Eu vou falar da nossa realidade, que temos 3 cachorros, né? Nós deixamos de fazer coisas hoje em dia que antes a gente fazia com muito mais facilidade. Por exemplo, vamos viajar. Beleza, vamos viajar, arruma as malas e vamos viajar. Hoje a gente não tem condições de fazer isso, só de pensar e querer viajar. Por quê? Porque a gente tem que entrar em contato com a creche, ver se tem disponibilidade, ver se dá para pegar ele. Tem a questão financeira também. A gente tem a disponibilidade financeira Tem que geralmente não temos. Porque às vezes, dependendo da viagem que a gente queira fazer, deixar na creche é mais caro do que o que a gente gasta com a viagem. Tem a questão também de saídas. Hoje em dia não. Eu acho que desde o dia que a Mandy chegou aqui, a gente nunca dormiu fora de casa, os 2. Inclusive a gente recebe convites de amigos para casa de praia. Vem pra casa de praia, vem dormir. Às vezes o Thiago dorme na mãe dele, mas eu tô aqui. Mas os 2 dormirem fora de casa, nunca mais isso aconteceu. Eu sei que isso deve ter gente que consegue, né, sair de casa, mas isso é algo nosso, né? A gente não gosta, porque a gente fica com medo de alguma coisa acontecer. Afinal, são 3 seres aqui dentro, né? Mas quando eu falo essas coisas, gente, não é que a gente tá se lamentando por ter 3 cachorros, não. Muito pelo contrário. A gente tá falando isso para vocês entenderem que isso foi uma escolha nossa. A gente decidiu ter 3 cachorros, sabendo da realidade e vivendo e aprendendo com o dia a dia e entendendo que isso foi uma escolha nossa. Gente, do nada a câmera. Você está disposto a renunciar a algumas coisas, a deixar de fazer outras, para dar a qualidade de vida que o seu pet merece? O financeiro é muito importante, o financeiro é uma das principais coisas, mas tem coisas que é para além do financeiro. É um vídeo mais de reflexão, para que vocês possam pegar essas coisas que ninguém conseguiu dizer para mim antes de eu ter 2, ter 3, que a gente está trazendo aqui para que você possa refletir. Deixa aqui nos comentários qual é a opinião de vocês, né, sobre ter 1, 2, 3 ou mais cachorros, que a gente vai ler, dar um coraçãozinho, né? E a gente espera vocês no próximo vídeo. E desculpa aí a obra que tá rolando aí, a martelada. Tchau!